Bem-vindos ao podcast da SAD Seguros. No episódio de hoje, nós vamos falar a respeito de um produto muito especial e, às vezes, meio complicado de entender, que é o seguro de responsabilidade civil profissional. E esse seguro é destinado para profissionais de saúde, profissionais liberais, dentistas, médicos, fisioterapeutas, enfim. Você que é profissional da área de saúde, esse podcast é especial para você. E queremos aqui mostrar a importância desse seguro para você, o que ele é, para que ele serve, e se ele é importante, e qual a finalidade, e vamos explicar como ele é importante para proteger você, profissional. Eu sou o Juliano Sade, sou advogado, sou o CEO da SAD Seguros e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a minha colega Michele Sade e ela vai se apresentar aí. Obrigada, Juliano, pelo convite. É um prazer estar com você, estar com a SAD Seguros, para falar sobre esse tema maravilhoso, descomplicando o seguro de responsabilidade civil. Eu sou Michele Sade, sou formada em Direito, advogada há 15 anos, especialista na área do Direito Médico e da Saúde, e tenho essa parceria com esse amigo, colega, primo, parceiro, e a gente atua especialmente com os profissionais da área da saúde, médicos e dentistas. São profissionais que geram uma demanda processual muito grande, e não só no meio jurídico, mas também no ramo do conselho, né? Conselho de classe dessas duas profissões. Eu, além de advogado, né, sou mãe, sou uma pessoa que vida normal, vida que segue, e a gente tem muita preocupação com esses profissionais que estão sempre ali cuidando da gente, cuidando da nossa família. Então, essa é a nossa preocupação. Por isso, eu acredito que o seguro seja tão importante. Conta pra gente, Michele, alguns cases, porque tem muita gente que acha que mesmo fazendo tudo certinho, tendo uma relação com o paciente fidedigna, e muitas das vezes não obtém o resultado desejado e demandas surgem nessa situação. Conta algum caso que você já defendeu, que você pode dividir aqui com a gente. Ah, lógico. Antes de te trazer um caso prático, um exemplo prático que nós já tivemos, eu queria te contar, Juliano, que os processos no Brasil, primeiro que o Brasil ele é o país que mais tem demandas jurídicas no mundo. Então, o Brasil é recorde em judicialização de algum problema. Você tem noção do número de novos processos que entram no nosso judiciário por ano? Sim. A gente tem uma pesquisa que a gente faz, essa pesquisa quem faz é o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Eles são os competentes para isso. E o ano base praticado foi o de 2023. A gente ainda não tem 2024. Em 2023, nós tivemos 35 milhões de novos processos. Lógico que todos esses números não são só da área médica, mas, veja, na área médica, nós tivemos um aumento de um ano para o outro de 9,5% de processos. Então, você percebe que a judicialização da nomenclatura muito utilizada no meio jurídico, do erro médico, ela tem crescido, sim. Lembrando que o erro médico ele não é só para o médico, mas também para o dentista, ou seja, para todos os profissionais da área da saúde, essa palavra-chave é utilizada. Então, quando você atua e você percebe julgamentos que têm o erro médico, o crescimento foi de 9,5% dos processos, né, de um ano ao outro. E você destacaria para nós aqui algumas especialidades dentro desses milhões de novos processos que entram a cada ano, especialidades que estão no topo aí? Sim. A gente consegue trazer tanto
da profissão médico, né, da medicina, quanto da profissão dentista, que é do odontologia, a gente tem um crescimento muito forte, muito grande, e é alarmante. Todas as especialidades que envolvem algum ato estético, tá? Então, no médico, eu tenho o quê? O cirurgião plástico, eu tenho também o dermatologista, mas na profissão do dentista, eu tenho aqueles que estão com a especialização em harmonização facial, a aplicação também de botox, dentre outros tratamentos estéticos. A gente vê essa demanda crescer justamente para essas atuações, porque elas são atuações de resultado final, ou seja, aquele resultado que não implica alguma atitude que não seja daquele profissional. Por exemplo, a gente precisa trazer aqui um caso prático que realmente aconteceu, né? Conta e que pra eu gente. tive a oportunidade de trabalhar. Nós tivemos uma atuação com um profissional médico, cirurgião plástico, onde o seu paciente assinou toda a documentação pertinente, lembrando que a documentação é obrigatória, não tem exceção, tem que Aproveito, vou te interromper. Tudo bem. Lista para a gente essa documentação necessária que todo profissional, clínico ou cirúrgico, deve ter para atuar. O primeiro documento que eu tenho como mais importante, que eu não vou falar todos, mas a maioria dos profissionais não tem, é o contrato de prestação de serviço com o seu paciente. Esse não tem. Ah, mas eu fui uma vez num cirurgião plástico, ele tinha. Gente, se ele tinha, é porque um dia ele sofreu aquilo. Ele sofreu uma demanda, ou ele sofreu um processo ético profissional, porque o Código de Ética, ele exige que você pratique a sua profissão com todas as documentações obrigatórias. Mas a gente também sabe que é corrido, são muitas consultas. Não, gente, vamos delegar, então, para algum profissional da sua equipe, para que ele consiga atuar junto com você para produzir toda essa documentação necessária. Outra documentação, o prontuário. O prontuário ele tem que estar completo, ele tem que estar com todas as informações contidas em cada consulta daquele paciente. Se é um paciente regular, todas as vezes que ele vai ao seu consultório, você tem que preencher o que aconteceu naquele momento da consulta. Tem que ter todas as informações. Lembrando, o prontuário, ele é do paciente. Ele não é do médico, ele não é do consultório, ele não é do hospital. Ou seja, você tem que preenchê-lo de uma forma com que o paciente vá conseguir entender. Porque o prontuário, repito, é do paciente. Então, se ele um dia chegar para você e pedir esse documento, você tem que entregar uma cópia, tem que entregar todo o conjunto que está naquele prontuário, que são os outros documentos. Termo de consentimento informado e guiado, uma anamnese que você fez no primeiro dia da consulta. Então, todos esses documentos, dentre outros, a gente pode ficar aqui falando sobre vários, você tem que estar com o seu prontuário completo, preenchido, feito. E nessa atuação, nos vários casos que você defendeu, né, o profissional, eles estavam munidos dessas informações, desse documento? Estava tudo certinho? Olha, muito sim. Mas nós tivemos a oportunidade também de receber clientes da área da saúde que não tinham todos esses documentos, tá? Mas ele tinha um ou outro. Gente, todos os documentos são importantes, todos são obrigatórios. Se eu tenho um prontuário, mas ele não está preenchido corretamente, ou ele tem lacunas, ficou faltando informação, não preencheu, a informação não está muito clara, ele é um prontuário que não serve. É como se você não o tivesse. Uhum. Então, vamos lembrar de preenchê-lo. Feito isso, esse cliente que chegou até nós por ter sido demandado judicialmente, ele não tinha um prontuário, ele não tinha nada desse paciente, nem os exames que ele tinha pedido para ser feito, para a análise do caso desse paciente, ele tinha. Então,
Perceba que durante a nossa atuação na defesa desse profissional, nós tivemos dificuldade de demonstrar para o magistrado que estava ali presidindo aquele processo a sua atuação profissional perfeita. Por quê? Porque o prontuário não estava preenchido. Nota-se que a gente não tinha como provar que ele efetivamente atuou de uma forma ou outra, atuou sem culpa naquele paciente. Então, dificultou a defesa. E para a gente resumir, breve, o que você falaria para os nossos ouvintes aqui para ele se prevenir, o que ele deve fazer até para minimizar realmente os riscos? A gente sabe, né, conforme você descreveu, que o risco é grande, né? Os processos hoje estão se amontoando, crescendo cada ano. Mas o que ele pode fazer para prevenir ou minimizar aí os riscos, né? E evitar, claro, uma situação judicial, uma demanda? A primeira coisa que esse profissional ele precisa, a gente trouxe aqui anteriormente, é ele ter na sua prática, né, profissional, todos os documentos que o seu código de ética prevê que ele tenha. Lista de novo, por favor. Lógico. Breve. O contrato de prestação de serviço com esse paciente. Sim. O prontuário desse paciente. Ótimo. Termos de consentimento informado e guiado. Ótimo. Informado e guiado. Qualquer outro documento que implique seja importante você informar para aquele paciente sobre aquele procedimento que ele vai passar ali com você, certo, né, profissional. Então, e dentre outros, você tem também saber como prescrever um atestado médico. Então, muitos documentos são importantes não só ter, mas também saber produzi-lo da forma correta. E não só isso, você ter uma equipe que esteja ciente e consciente da forma como tratar esse paciente, de como recebê-lo, de como ter ali no seu ambiente. Seria uma consultoria jurídica? Sim, a gente poderia indicar, talvez, uma assessoria para que treine não só você profissional, mas também a sua equipe, que traga para você esses documentos, que traga para você um treinamento de como agir perante um paciente que talvez chegaria até o seu consultório num dia cheio de pacientes, alterado, né? Como que você procede com esse paciente? Então, a gente teria que perceber também que antes de ser judicializado, você também tem um passado ali no seu consultório e como você está agindo lá. Como que a sua equipe está agindo também, não só o procedimento em si. Para chegar na judicialização, alguma coisa aconteceu, ou não. A gente teve um caso de um cirurgião plástico que tinha todo o rol de documentos necessários e obrigatórios. Aquele paciente foi informado de tudo o que poderia acontecer na sua cirurgia, foi informado, inclusive, do pré-operatório e também do pós-operatório, e mesmo assim esse paciente demandou. Por que esse paciente demandou? Lembrando, muitos pacientes, eles recorrem a uma rede social para ver como que, por exemplo, uma prótese mamária, como que uma certa artista ficou, né? Uma celebridade. Aí quer ficar igual, né? Aí quer ficar idêntico. Ninguém é igual a ninguém. Então, o médico ele tem a obrigação de passar todas essas informações, Juliano, para o seu paciente. Mesmo passando, o paciente não fica satisfeito. Ele é ansioso, ele não espera um pós-operatório. E, às vezes, o paciente ele tem alguma reação pessoal no seu organismo que dificulta a sua recuperação. Esse paciente desse processo, por exemplo, ele em momento nenhum disse que tinha predisposição a ter um queloide. Ele já tinha tido outros cortes, feito outros tipos e nunca mencionou isso para esse profissional. Assim, a sua prótese mamária teve um queloide. E essa paciente culpou o profissional. O profissional, ele tem, né? Queria que você explicasse a obrigação de resultado.
Sim, E o quando resultado, é estético, realmente. resultado normalmente não é o que o paciente, o que o cliente queria, né? Que ele viu na Isso. foto, viu na rede social. Aí o resultado sai diferente, aí aumenta, né, as demandas. Conta pra Sim, gente. porque o paciente, ele não tem a ciência, a compreensão de que muita coisa que ele passa no seu procedimento estético também depende do seu próprio organismo, da sua própria reação, de como você tem o seu pós-operatório. É o organismo, cada um é cada um, cada pessoa é cada pessoa. Mesmo o médico tendo esses documentos explicando tudo direitinho, esse paciente ele não fica satisfeito. E veja, se eu passo por um procedimento estético, eu quero que fique perfeito, eu quero o meu resultado final. Então, esse paciente não compreendeu, né, essa paciente. Assim, ela entrou com um processo judicial implicando uma culpa a esse profissional médico. O que é culpa para o direito? É quando o profissional médico ou, né, o odontólogo, qualquer profissional, atua com imprudência, imperícia ou negligência. Então, esse paciente alegou que o profissional médico atuou com uma imperícia, não soube fazer aquela cirurgia. E nota, o queloide nada mais é do que uma reação do seu próprio organismo. Então, nesse caso, nós obtivemos êxito, porque nós provamos que o profissional médico não tinha correlação com esse resultado dessa paciente. Nós entendemos que o paciente teve realmente esse queloide, essa reação indesejada. Porém, a culpa não pode ser implicada a esse profissional médico. E tivemos esse êxito e, graças a Deus, esse profissional era muito atenado e ele tinha um seguro. Ele tinha um seguro de responsabilidade profissional. Aí que eu quero te fazer agora mais uma observação, né? O nosso ordenamento jurídico não impede que ninguém demanda contra ninguém. É fácil ingressar com uma ação. Não é verdade? Isso. E talvez uma das explicações por ter tanto processo contra esses profissionais. E mesmo ele preparado, mesmo ele tendo todo esse cuidado, mesmo ele tendo uma boa relação com o paciente, nós entendemos que ele ainda precisa estar blindado. Eu estava vindo para cá para gravar esse vídeo aqui com você, esse podcast, e você ficou preocupado em deixar seu carro na rua. E aí, o que você fez? Seguro o seu carro, não foi? Foi, Você com a SAD Seguros. Não ia sair sem o seguro. O estúdio aqui, bem equipado, tenho certeza que tem o seguro. Então, as pessoas elas têm a cultura para determinados produtos. E o seguro de responsabilidade civil ainda é pouco trabalhado no Brasil, né? Você falou muito bem, aqui nós somos recordistas de processo. Mas em matéria de apólices, de seguros contratados, nós estamos muito atrás de países, por exemplo, da Europa, Canadá, Estados Unidos e outros países. E o que você acha e como que você lida quando o seu cliente te chama, demandado ou não, uma vez que ele tem o seguro, uma vez que ele apresenta um apólice de seguro? Como que você se sente quando você vê um profissional que preocupou em ter essa proteção? Fala para mim. A palavra é essa. Ele é preocupado em blindar a sua profissão. Aquele curso que ele escolheu para ser a sua profissão, a sua vida profissional, ele blindou. Você acabou de mencionar sobre blindar o seu automóvel. A gente blinda também a nossa família com seguro de vida. Mas muitas das vezes, a gente esquece ou talvez a gente nem tem conhecimento de que existe um seguro para blindar a nossa profissão. E não são só os profissionais da área da saúde. Existe esse mesmo seguro para outros profissionais de outras áreas, que são profissionais liberais também. E a SAD, ela advogados, contadores, advogados, contadores, engenheiros. Ótimo. A gente tem esse seguro, ele é comercializado no Brasil, porém nós temos pouca cultura de aquisição.
Eu falei no início do nosso bate-papo aqui, Juliano, sobre o Brasil ser o país que mais tem processo em tramitação no mundo. E é um país, em contrapartida, esse mesmo país, em seus conselhos de classe, voltamos aqui agora para a área da saúde, tanto medicina quanto odontologia e as outras, esse conselho ele não te exige que você, ao formar, você também tem que ter um seguro. Você tem que assegurar a sua profissão, diferente dos Estados Unidos. Lá, todo profissional que forma, ele é obrigado a ter o seguro. Ele só atua se ele tiver o seguro ativo, vigente. Alguns hospitais de alta complexidade, poucos, infelizmente, exigem, né, que o seu corpo de médicos tenha o seguro, mas são poucos. Normalmente, eu acredito que a gente precisa trazer de informação aqui, Juliano, justamente isso, essa necessidade de você ter esse seguro para blindar realmente a sua profissão. Eu trago aqui para você com relação ao meio jurídico, né? Um processo no judicial. Porque a gente tem um processo ético profissional, que também tem um custo. Só que o judicial, a gente tem um custo ainda maior. Porque, além de você ter o custo com o seu advogado, que é ele que vai ter a defesa técnica, nós temos custas judiciais, nós temos... no futuro, se você for realmente condenado, você não conseguiu a sua defesa, há uma indenização para esse seu paciente que entrou com uma ação contra você, você vai ter que despender aquele valor, né, que a gente fala aqui na casa do 1.000, 1 milhão, dependendo de como foi a sua atuação. Então, todo esse custo, a sua apólice seguro, dentro da sua importância segurada, você vai ter. Isso de cobertura. Isso é importante. Que eu ia te perguntar agora. As apólices são contratadas por importância segurada, né? O segurado ele escolhe o valor que ele vai ter de proteção, como você disse, desde do pagamento de danos, se ele for condenado, a defesa e a o desenvolvimento do processo, todos os gastos que ele tiver com o processo. Essa é a finalidade do seguro. Minha pergunta é a seguinte: quanto que, em média, uma causa, o que normalmente se pede numa demanda, né? Que é a causa de pedir, que fica lá nos pedidos, né? do autor da ação. Como que você aconselharia, em que valores o cliente, né? O médico, o odontólogo, o outro profissional, para ele estar blindado, protegido, ter uma importância segurada suficiente para bancar um ou mais processos? Isso é muito importante. Nós temos de causa de pedir a que onera ainda mais aquele profissional que foi demandado e que não obteve êxito nessa ação judicial, são os chamados danos morais. Eles, sim, eles alcançam um patamar muito alto, né? Mas a gente tem outros pedidos que esse paciente pode realizar. Dano material, dano estético. Tá? Material é o quê? Tudo que ele gastou, tudo que ele precisou depois em outro profissional ter, às vezes, um novo tratamento para resolver algo que ele não ficou satisfeito com o seu primeiro profissional, médico ou dentista. Então, nós temos vários custos, mas o que maior tem de oneração para um profissional dentro de um processo são os danos morais, o pedido de dano moral. Porque o dano moral, ele é um dano que você não consegue provar materialmente. Você não junta uma notinha de algum medicamento. Sim. Mas você demonstra para aquele juiz que está presidindo a sua ação judicial o tanto que aquilo te causou de sofrimento. Então, o dano moral é o interno. E no direito brasileiro, o dano moral, ele tem uma cultura de ser alto, um custo alto. Então, a depender da sua especialidade, eu entendo que, se é uma especialidade que é recordista em demandas, você tem que ter uma importância segurada alta.
para que... Eu espero que você nunca precise usar, mas se você um dia precisar, você tá blindado positivamente. Você tem a importância e aquilo não vai sair da sua planilha financeira, você não vai precisar fazer nenhum aporte, porque você tem o seu seguro. Além do dano moral, que você explicou muito bem, nós temos também outros tipos de danos que o paciente, né, que o autor da ação pede. Dano corporal, dano material, dano à imagem, e dano estético. Você pode rapidamente explicar para a gente melhor, além do dano moral que você já falou, cada um desses 4, que normalmente vem atrelado, né? Normalmente o autor ele faz um pedido para cada um desses danos. Explica para a gente. Ele precisa identificar cada dano e ele tem que ser identificado separadamente. Então, quando ele alega que ele teve um dano à imagem, ele precisa demonstrar que a imagem dele realmente sofreu um dano. Veja, se você é um dentista e você tem a especialidade de harmonização orofacial, você está aplicando, né, ali todo aquele... os medicamentos que são os corretos na face do seu paciente para que você encontre a harmonia daquela face. Porém, se você errar em alguma quantidade daquele medicamento, se você não conseguir colocar leveza e o paciente se olhar e não se identificar mais, não se ver mais, isso é um dano à imagem, porque ele não se identifica mais. Então, ele sofreu um dano à imagem. Então, é obrigação, tem que ser, sim, competente para realizar todas as especialidades, as atuações na sua profissão. Então, você que tem que saber qual é a quantidade, não o seu paciente. Ele vai chegar e vai só te falar, eu gostaria disso ou daquilo, e você que vai saber como você vai atuar. Então, se ele não se identificou mais com aquela imagem, você tem um dano à imagem. A gente também tem o dano corporal, dano estético, que ele é muito parecido com o dano à imagem também, porque é um liame muito pequeno. Ali você tem dificuldade, às vezes, até de entender mesmo. E eles são muito parecidos, muito atrelados. Mas então, ambos têm que ser comprovados, sim, diferente do dano moral. Sim, perceba que esse tipo de ação judicial, que envolve a culpa, como eu já expliquei para vocês, que é a negligência, imprudência ou imperícia, quem alega é que tem que provar. Nesse tipo de ação judicial, nós não temos o chamado inversão do ônus da prova, que é o quê? Eu não posso tirar de quem alegou a obrigação de provar. Em outros casos, eu tenho inversão do ônus da prova, porém, neste não. Nestes casos onde a gente tem esse tipo de demanda com o termo erro médico, nós não invertemos o ônus da prova. Assim, quem alega tem que provar. Se você diz que você teve um dano estético, você tem que mostrar seu dano estético. Se você teve o dano moral, se você teve o dano à imagem, você tem que trazer a demonstração disso. Você tem que trazer para o processo a prova daquilo que você está alegando. Perfeito. E o dano material seria o custo que ele teve com o tratamento, sim, o remédio, é isso? Mas o que a gente pode... Os gastos. Depende muito, sabe, Juliano, do que tipo de gasto você precisou. Se você precisou de algum deslocamento em excesso para alguma unidade, para poder verificar aquela sua cirurgia. Então, todos esses gastos também são incluídos, não só gastos com medicamento, tá? E etc. Nós sabemos que o seguro vai indenizar o cliente, o profissional, se ele for condenado a um desses danos, lá na sentença transitada em julgada. Pois bem, nós temos que lembrar que o processo vai ter um início um dia. Um início quando ele for citado, quando ele receber lá a notícia do processo. Aí eu sei que o seu escritório recebe muitos desses casos, muitos desses profissionais. E aí eu te pergunto, qual que é a forma, o tratamento, o recurso para quem chega lá sem o seguro? E também para aquele que chega com o seguro.
Há uma diferença? Explica para a gente aí. É uma boa pergunta. A gente, no escritório, a gente lida com os profissionais que têm o seguro. Então, esses profissionais ficam muito mais fácil, vou assim dizer para você, de receber, porque eles já têm uma consciência, eles já entendem. Então, para a matéria de defesa, fica mais tranquilo. E eles já sabem também que o orçamento financeiro deles mensal não vai sofrer nada com aquilo, porque eles têm a apólice de seguro, eles têm a importância assegurada deles. Então, quem tem o seguro não vai descapitalizar nada. Não, só não chamar o descapitaliza. seguro e... É só acionar. Aciona lá e pronto, faz a defesa. Chama a SAD, comunica que você recebeu a cartinha, né, lá do judiciário ou do seu conselho, né, que é a cobertura também do seguro, do conselho de classe, e você simplesmente comunica também ao seu advogado, né, especializado na matéria. E aquele que chega sem vai ter que desembolsar? Claro, né? Porque como é ele que não fica tem aí o seguro, a então referência? ele não tem a proteção financeira também da sua profissão. Então, lembrando que o processo ele tem custos desde o início. Não é só o final com uma sentença, uma possível condenação numa indenização, e não é só o honorário advocatício. Ele também tem todo o custo do processo, que, diferente daquele que tem seguro, a apólice, ela cobre todas essas despesas financeiras. Quem não tem, toda hora tem que estar ali pagando alguma guia, que é custo inicial, além de ter que realizar o pagamento do profissional que você contratou, profissional advogado, né, com o seu contrato de honorários advocatício. Você nunca vai saber como que você vai proceder na sua dinâmica financeira. Com relação a uma condenação, você vai estar inseguro. Essa é a verdade. Porque você foi demandado e você não estava esperando que a qualquer momento você tenha uma sentença que possa te levar a uma perda financeira também. Além de aquela dor, porque ser demandado diante daquela profissão que você escolheu para você já te gera uma dor. Mas a gente tem que lembrar que a defesa ela vai ser a mesma para quem tem e para quem não tem o seguro. Mas para o profissional é muito diferente. Quem tem o seguro tem a segurança financeira, não vai sofrer nada de descapitalização, diferente daquele que não tem o seguro. Que ele vai precisar, sim, descapitalizar, ele vai precisar estar ali realizando pagamentos para aquele processo, para que ele dê sequência na defesa dele. Bom, Michele, eu quero te agradecer. Foi enriquecedor trocar essa experiência e o que você transmitiu para a gente. Muito obrigado. Para você, profissional da área de saúde, liberal, ficou bem claro a importância, a necessidade de ter o seguro de responsabilidade civil como forma de proteger a sua carreira, a sua profissão e o seu bolso também. Se você se interessou, entre em contato conosco. Se você quiser fazer alguma pergunta para a doutora Michele, algo que ficou em dúvida, fique à vontade. Teremos imenso prazer em atender você. Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado.